Boa noite. Agora, depois de ter me adaptado como costume aqui, à altura do pregador, como diz um autor, se a gente estiver pregando a altura do texto, a gente está pregando baixo demais. No caso literal aqui, eu estou pregando baixo mesmo. E que alegria, irmãos, estar com vocês novamente nesse período de férias, como bem disse o Miguel, estágio, né? Quando eu cheguei aqui e olhei para o meu lado esquerdo, no caso, olhei um irmão ali da igreja do Ricardo de Terno, eu falei, poxa, eu acho que arrumaram outro pregador nessa noite. Obrigado, já estava ficando lá atrás, quietinho. E com muita alegria, como eu disse, né, a gente veio pensando nesse congresso mais uma vez. Ano passado eu preguei, né, o Miguel veio falando comigo, eu tentei arrumar todos os pregadores possíveis para o Miguel. E o Miguel falou, Rodrigo, vai ter você mesmo. Então tá bom. Então vamos à luta, vamos estar aqui servindo a Deus, e servir essa igreja é uma alegria no meu coração enorme. Eu ia apresentar o André, estava aqui na minha cartilha aqui, mas o Miguel já fez muito bem. Obrigado por isso, né, por lembrar desse jovem que tem servido comigo lá, tem sido um companheiro de oração. Isso me marca muito lá, não só de estudo. A gente tem caminhado bastante, a gente tem servido também a igreja básica, a Igreja Batista no Jardim Imperial, no Ministério Final de Semana. A gente tem que estar numa igreja. Então o André está com a liderança dos juniores, eu estou com os jovens e adolescentes lá. Então a gente junta forças ali com o pastor José Hilário. E, inclusive, eles já mandaram mensagem quando a gente vai voltar, que tem muito trabalho para fazer. Então a gente realmente não para, tirando ainda a questão dos estudos. A palavra da vida tem sido uma bênção na minha vida, né? Eu preciso deixar essas palavras à igreja, né? Não só porque a igreja está investindo na minha vida e ficar sem conhecimento algum, mas que ela entenda como Deus tem feito, por intermédio também das nossas vidas ali, né? Com amigos, pessoas diferentes, de vários lugares. O André, que veio lá da Espanha, Deus juntar para que a gente possa se tornar amigos e irmãos na fé ali, e tantos outros amigos também. O Ricardo e a sua família tiveram conosco lá junto com o pastor Miguel. O Ricardo está passando um final de semana agora lá, né, desfrutando lá daquele lugar abençoador, né, e isso é motivo de gratidão também. O Levi e o Veloso tiveram com a gente lá também na Conferência Fiel de Jovens. Eu acho que os próximos aí serão o Dorveu e a Cláudia, quem sabe, né, passando com a família. E se um dia puder, eu quero levar todo mundo da igreja para conhecer, não sei como, mas quem sabe. Eu sei que o pessoal de lá vai vir aqui conhecer os irmãos na nossa ordenação. Sem mais demoras aí, eu quero pedir que os irmãos se atentem a essa mensagem da noite, que tem como tema a justiça do reino. O que vamos falar dentro do tema já central, que é o Senhor reina, é a respeito da ética e do caráter dos discípulos, né? Uma vida de qualidade que os discípulos devem ter, já que adentraram o reino de Deus. E temos falado muito sobre isso. Mas antes, deixa eu te contar uma história. E é sobre um povo chamado muçulmano, ou a religião chamada islamismo. Conta-se, por meio de algumas instituições missionárias, que afirmam que essa religião tem crescido em todo o mundo. Alguns vão dizer que a cada 5 pessoas no mundo, uma se torna muçulmano. Eles já ultrapassaram o número de católicos no mundo. E não só isso. Eles não medem esforços para alcançar os seus objetivos. Ao construir as suas mesquitas, nós podemos ver que eles chegam a doar em suas ofertas individuais ao valor de $100. Isso é R$ 550 em média. O Alcorão, que é tido como livro sagrado desse grupo de muçulmano, dessa religião do islamismo, é tido como um livro que foi revelado ao profeta Mohammed durante 23 anos de sua vida por meio do anjo Gabriel. E ele pegou esses ensinamentos, essas revelações e colocou diante do povo. O Alcorão, melhor dizendo, está em segundo lugar, atrás somente da Bíblia. O que nos chama mais atenção ainda, dentro dessa religião, são os 5 pilares que eles carregam. E 5 pilares são os seguintes. Primeiro, a profissão de fé. O que quer dizer essa profissão de fé? Eles precisam repetir várias vezes em voz alta: Alá é o meu Deus e Mohamed é o seu profeta. Não repitam mais, porque vai que você se torne muçulmano, e eu quero que no final desse culto você seja convertido ao cristianismo e não ao islamismo. As orações também passam por muitas repetições, são vários modelos de orações que eles devem fazer, inclusive abluções, que são lavagens das mãos, purificação de todo o corpo. Existe o Ramadã, que é o mês do jejum, as esmolas, que é obrigatória para a vida deles também. E mais ainda, algo chamado como a peregrinação. Uma vez na vida, homem e mulher precisam ir até um lugar sagrado, uma cidade sagrada chamada Meca. E ali eles chegam a um nível de espiritualidade elevado e são considerados fiéis. Logo, nós, que não professamos e não seguimos essa religião, somos tidos como infiéis. E é interessante pensar que para que tudo isso eles possam alcançar um paraíso, um lugar no paraíso.
cumprir com todos esses rituais, com todos esses pilares, levam eles a receber algo maior como sua recompensa. E o ponto alto é, eles recebem pelo que fazem, e não por graça. Diferente do cristianismo, que recebemos pelo que já foi feito por nós naquela cruz. Por isso, vamos entrar no tema dessa noite, a justiça do reino, vendo junto da mensagem de autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecida como Sermão do Monte, a quem ele direciona essa mensagem, primeiramente, aos seus discípulos que estão ali. O foco são os seus discípulos, e a gente vê isso logo no verso 1 do capítulo 5, quando ele se assenta e passa a ensinar a multidão, não, aos seus discípulos. No final do Sermão do Monte, a gente vê a multidão maravilhada, ainda que com uma reação apenas emocional, mas contemplando com autoridade o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte, meus irmãos, traz ensinos para nós direto à vida do reino, que é o que estamos tratando durante toda essa conferência ou congresso. A vida do reino dos céus em nós, dentro de nós, como temos visto. De forma em que nós não só falemos, mas também as nossas ações demonstrem aquilo que realmente estamos vivendo e assim somos ouvidos por todos. O Sermão do Monte não vai tratar de justificação pelas obras, como eu falei aqui, por exemplo, dessa religião do islamismo, mas do fruto do arrependimento, que é da graça de Deus em nossas vidas. Mais ainda, podemos então descrever aqui o Sermão do Monte como uma demonstração de expectativas da justiça para aqueles que já adentraram o reino e como eles devem viver no reino. Temos visto o tempo todo o que é a ideia do reino de Deus. E para alguns teólogos, essa definição chega ao ponto de pensarmos que o reino de Deus já foi inaugurado por meio de Cristo, ainda que de forma parcial, que será consumado com a vinda de Cristo, mas que esses já adentraram e desfrutam desse reino, aguardando o reino final. Com isso, nós pensamos que os princípios da vida do reino já são aplicáveis à nossa vida hoje. E o meu desejo nessa noite é que realmente, se você ainda não adentrou a esse reino, que Deus possa vir até você, que você possa até clamar, que o governo do Espírito Santo, que temos vindo aqui, que é o reino de Deus, chegue até a sua vida, invada e tome lugar de todos os reinos que estavam imperando até esse momento. Te convido a abrir a sua Bíblia então em Mateus 5, verso 10 a verso de número 12. Eu vou fazer a leitura de 3 textos, mas isso não quer dizer que serão 3 exposições. Mas eu vou ler 3 textos diferentes dentro do Sermão do Monte, como vimos até aqui, mas será uma única exposição, um único sermão. Então, assim, eu espero que eu tenha entendido quando eu preparei o sermão e que no final dessa mensagem a igreja também possa me acompanhar e pelo Espírito Santo a gente possa receber realmente daquilo que é o seu alimento para nossas vidas, entendimento sobre a justiça do reino. Mateus 5, verso 10 a verso 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que esse texto quer nos ensinar nessa noite, rapidamente, e eu vou trabalhar também com 3 perguntas em resposta a esses subtítulos da justiça do reino. Então, a justiça como causa da perseguição, eu pergunto, que espécie de justiça é essa? Nós olhamos para esse texto aqui e claramente não somos aqueles que deliberadamente causam a perseguição ou provocam alguma ofensa, alguma maldade diante do próximo, diante da humanidade. Nós temos visto um mundo totalmente caído, onde nós temos visto realidades com palavras da expressão de ódio tão grande no coração de muita gente. Mas nós que somos cristãos, que entraram nesse reino, que adentraram nesse reino por meio de Cristo, pelo contrário, a vida agora devota desses crentes vão padecer e vão passar por sofrimentos, ainda que não queiramos, esses sofrimentos chegarão na vida de todos os crentes. E o que é interessante pensar que as próprias Escrituras nos ensinam até a forma como iremos sofrer, sabia? A própria palavra de Deus diz o seguinte, não nesse texto, mas eu vou ler para os irmãos, que diz assim: Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como alguém que se interrompe em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se vergonhe disso. Pelo contrário, glorifiquem a Deus com esse nome. Até para sofrer, as Escrituras nos ensinam
Então, se você é um cristão verdadeiro, então você passará por esses tipos de sofrimento por conta de uma vida piedosa, por conta de uma vida que é vivida dentro da justiça do reino que está dentro de você. E eu quero destacar 3 ensinamentos rapidamente dessas bem-aventuranças que acabamos de ler, do verso 10 a verso 12. E que você possa aprender e entender comigo rapidamente. Primeiro, a perseguição por causa da justiça não se dá por nossos méritos ou tem a ver diretamente conosco, mas sim com aquele que nos colocou dentro do seu reino. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer daquele que nos tirou, nos libertou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. O reino de Deus e o seu poder invadiu o reino de Satanás e nos tirou de lá e nos colocou dentro do seu Filho, dentro do reino do seu Filho amado. O reino de Deus dentro de nós agora. Por isso o texto vai dizer no verso 10, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, humildes de coração, que deles é o reino dos céus. Deus nos deu esse reino, nos colocou nesse reino. E com isso, sim, enfrentaremos sofrimento, perseguição por conta dessa justiça, por causa dele, por causa de Cristo. Segundo aprendizado que nós temos aqui rapidamente, Cristo sempre antecederá a justiça, que não é a nossa justiça. Ele a cumpriu primeiro para depois exigir de nós. Quando nós falamos de lei e a palavra de Deus, as Escrituras, nós vemos que Cristo foi cumprido tudo nele. Toda a Escritura, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, tudo que apontava, as Escrituras para qual apontavam, para o Messias, para a vinda de Cristo, ele a cumpriu de forma perfeita. Ele é a nossa justiça perfeita. Ele é a verdade a qual nós cremos e tudo que vier a acontecer a nós, sabemos pelas Escrituras que tem origem nele. Quando João fala que se o mundo os odiar, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem a esse mundo, ele os amaria como fossem dele. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Sempre por causa de Cristo, por causa da sua justiça, por causa do seu reino, por conta de quem ele é, por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Veja, o verso 11, o que vai dizer ainda em Mateus 5, como acabamos de ler, por minha causa. Talvez você pense, eu não quero seguir o evangelho, talvez eu queira ficar de longe disso que chamamos de cristianismo, porque é muito pesado. Mas quando nós olhamos para a verdade do evangelho, não é por causa de nós, é por causa dele. E se ele nos colocou nesse reino, e se ele nos chamou para dentro desse reino, ele vai nos sustentar até o fim, e ele vai cumprir essa obra até o fim, ao ponto de que até os sofrimentos, que não é por nossa causa, é por conta dele, ele há de nos proteger e nos guardar. Por isso que testemunhamos desse reino de forma que, em terceiro ponto aqui, dentro dessa aplicação, a alegria na terra é fruto da recompensa nos céus. Olhe comigo o verso de número 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu digo que os discípulos do reino, esses que adentraram o reino dos céus, meus irmãos, já desfrutam de uma gloriosa recompensa. E recompensa para nós aqui é interessante pensar rapidamente que se você ler de uma vez só o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, você vai se deparar com essa expressão o tempo todo sobre recompensa, recompensa. E há 2 grupos aqui dentro do Sermão do Monte. Um que já recebeu dessa recompensa, que são os fariseus, pois eles já receberam de sua recompensa. E eles aguardam por recompensas terrenas, e você vai ver outro grupo que é os discípulos, olha, a recompensa dos céus, uma gloriosa recompensa, já algo guardado. Como o próprio Senhor Jesus vai dizer, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino de Deus, que já está preparado para vocês. Essa é a nossa recompensa. Não estamos em busca de coisas terrenas, mas de recompensa dos céus. Isso já está preparado para nós. Uma aplicação rapidamente aqui, meus irmãos, muito valiosa. A justiça de Deus retira os nossos olhos sobre os homens. Talvez os fariseus tinham essa ideia, esse contexto de sempre estar se comparando, sempre achar melhor que os demais. Talvez eles olham aqueles discípulos ali no momento de tomar a mesa com Jesus Cristo, se alimentarem, e seus discípulos não lavam as mãos para comer. E o Senhor os adverte, não é de fora para dentro que contamina o homem, mas de dentro para fora. E o Senhor o tempo todo advertendo esses homens. Então, o que o Sermão do Monte faz conosco aqui em todas as partes é que tira os nossos olhos sobre os homens, a justiça do reino, onde foi colocada em nosso coração, onde devemos ver essa qualidade do reino, para que possamos olhar para o lugar certo, para a direção certa, onde todo o texto do Sermão do Monte vai dizer, e o seu Pai, que vê
e você em secreto, e lhe dará a recompensa. Observe as palavras do salmista no Salmo 18, 24, eu vou citar para os irmãos, que diz assim: pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante seus olhos. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. E justiça aqui nós temos 3 significados: retidão, retribuição e pagamento. No nosso caso, estamos falando sobre retidão, uma vida de retidão daqueles que têm uma vida de qualidade no reino. E o salmista vai dizer que o Senhor me recompensou. E vai dizer no final do verso: diante da pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Você tem feito mais diante dos homens ou diante de Deus? Que é a expressão corandeu, diante dos olhos de Deus, da face de Deus. Será que temos servido a Deus e ao mundo de forma que esses súditos do reino, esses que vivem agora uma qualidade do reino, a justiça do reino em suas vidas, estão demonstrando frutos para que sejam glorificados em si mesmo, ou porque já receberam de algo dos céus, estão diante de Deus fazendo boas obras? O Senhor não nos repreende de fazermos boas obras. Pelo contrário, façam, mas façam glorificando ao Pai de vocês, que recompensa vocês dos céus. Logo, o fruto dessa recompensa não pode ser definido da terra para os céus, mas dos céus para o coração dos homens. É Ele que nos recompensa. É Ele que nos dá bênçãos e mais bênçãos futuras. É Ele que tem guardado o seu povo. Por isso, viver a justiça do reino é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a sua autoridade e de forma em que Ele seja glorificado em tudo. Você tem vivido a justiça do reino, um caráter, uma qualidade de um súdito do reino dessa forma, em que, na presença dele, debaixo da sua autoridade, glorificando ao Pai o tempo todo. Isso aqui não é algo que a gente vai fazer em todo o tempo, de forma tão perfeita, até por isso não está nos chamando o texto para que sejamos perfeitos, no sentido da plenitude ainda nessa vida. Mas o Senhor está trabalhando no nosso coração para que cada dia mais sejamos parecidos com Cristo, com aquele que nos chamou, com aquele que nos colocou dentro do seu reino, para que, de fato, sim, essa justiça um dia seja completa em nossas vidas, meus irmãos. Com isso, te convido a pensar no segundo texto rapidamente, em Mateus 5, verso 20. Que tem como segundo tópico para nós a justiça que supera a dos homens. E a pergunta que eu faço aqui é: qual a justiça superior do reino? Veja comigo, Mateus 5, verso de número 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A expressão "a vossa justiça" aqui já aponta para nós algo muito belo. Há um indicativo no texto que o Senhor, como se ele estivesse falando a gente de forma clara e segura, é de vocês. A vossa justiça, não porque a construímos, não porque a fabricamos, mas porque Deus nos deu. Como se Ele realmente tivesse dado e colocado em nossos corações. A lei que é apresentada para que pudesse ser obedecida, os fariseus buscavam obedecer de forma mais rígida possível, de forma que eles externassem isso em seu exterior e não conseguiam cumprir. E a gente sabe que os mandamentos do Senhor são aqueles que a gente busca cumprir, e que se a gente não consegue cumprir um sequer mandamento desses, a gente já tem cometido erro diante de todos os mandamentos. Quando a gente olha para o Senhor falando isso conosco, Ele está dizendo algo que a lei que estava escrita em pedras, aonde foi dada a Moisés, ao povo, já não mais está dessa forma. O próprio Senhor colocou isso no nosso íntimo, escreveu em nossos corações, para que Ele se tornasse nosso Deus e fôssemos o seu povo. E agora, a partir dessa justiça perfeita, meus irmãos, não de homens, não fabricada por nós, há um convite à luz do texto, em Mateus 5,48, onde o Senhor, nas palavras do autor, vai dizer o seguinte: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso nos chama, irmãos, a pensar da seguinte forma: que possamos viver uma vida, um caráter, que venha exceder aos fariseus e aos escribas. Quem eram esses grupos, rapidamente? Os fariseus é aqueles que ouviam dos ensinos dos escribas e punham em prática por uma busca incansável de uma vida de justiça própria,
para que pudessem aplicar isso em suas vidas. E quando nós pensamos dessa forma aqui que eu disse, sobre uma busca incansável, nós podemos pensar com aquilo que eu comecei abrindo o sermão, falando sobre o islamismo. E voltando nesse assunto, sempre falando que eles buscavam, por meio da peregrinação, alcançar algo. E parece que é isso que estão fazendo, tentando alcançar algo para alcançar o paraíso por meio de seus esforços. Quando eles retornavam da sua peregrinação, sabe o que acontecia? Eles tinham uma realização completa em suas vidas. Olha que interessante. Quando o texto de Mateus está falando para que a nossa justiça exceda a dos fariseus, o chamado aqui para exceder pode também ser traduzido como algo em abundância, em transbordar. Exceder é estar superior às atitudes que eles tinham. E quando nós olhamos para essa realidade do texto, onde Jesus diz que ele mesmo cumpriu a própria lei, nada deixaria de ser cumprido nele, nem a menor letra, nem o menor traço da lei, tudo foi cumprido, tudo que as Escrituras apontavam se cumpriu na pessoa de Cristo de forma perfeita. Diferentemente da religião dos muçulmanos e da religião farisaica daquele tempo, nós podemos descansar e nos encontrarmos completos na pessoa de Jesus Cristo. Não na pessoa do pastor Miguel, não na minha pessoa, do André, do irmão Paulo, não. Mas quando nossos olhos voltam para a pessoa de Cristo, é como aqueles que não carecem de nada para estar completos. Que justiça temos buscado? A justiça dos homens ou a justiça do alto? Aquela que nos faz viver de forma correta diante do reino. Deixa eu te explicar algo ainda, rapidamente. A justiça que o reino exige não trata de atos exteriores. Eu sei porque, no fundo, todos nós, na caminhada cristã, já tivemos um senso de farisaísmo dentro do nosso coração. Já agimos de forma tão intensa, tão pesada, de cobrar, de lançar peso sobre outras pessoas e pensarmos, nossa, tão difícil, eu mesmo não cumpro. E é assim que era a vida dos fariseus. Eu gosto de um professor no seminário que ele diz, tenha paciência contigo mesmo, não se cobre tanto, sabe? Por vezes eu ouvi a frase até meio pesadas, no sentido de que você se preocupa muito com o pecado e sabe, a gente pensa, realmente vou deixar para lá. Mas às vezes a gente quer realmente resolver tudo pelas nossas mãos e tentar fazer com que aquilo se torne um ato exterior somente. Mas a justiça do reino, ela busca mais ainda do que nós pensamos. Ela vai em atos, ela vai em motivações que estão por trás dessas obras e motivações que temos em nossas vidas. A justiça do reino vem informar a nós que é mais importante o que você é do que o que você faz. Já somos em Cristo Jesus. Já somos algo. Então não é sobre você fazer, mas é sobre o que você é em Jesus Cristo. Por isso o Senhor vai a partir do verso 21 a 48, que é um texto muito conhecido de nós, o que ele apresenta. Ele lança aqui 6 exemplos, que é chamado de antíteses também, que ele vai contrastar aquilo que tem como falsa interpretação para trazer a correta interpretação, a aplicação do Antigo Testamento. Coisas do tipo, o que foi dito na lei? Foi isso? Mas eu digo desta forma. O Senhor não está abolindo, não está desconsiderando, não está entrando em contradição com a lei. Pelo contrário, o que o Senhor está fazendo na sua palavra é simplesmente aprofundando ela, colocando ela em um lugar que talvez diante dos homens que pudessem cumprir aqueles atos externos não conseguissem. Vocês fazem isso dessa forma tão eficaz, com tanta rigidez, mas eu vou tocar no cerne do problema, o coração de vocês. E aí, diante de tudo isso, é bem provável que ao lermos esses mandamentos que está diante de nós nas Escrituras, sejamos condenados não no sentido restrito das Escrituras. Por exemplo, não adulterarás, não cometerás nenhum homicídio, ou não matarás. Aí você pensa, poxa, eu nunca matei, Rodrigo. Eu nunca cometi um adultério de forma tão literal ali, como está dizendo a lei. Então eu estou bem diante da lei. Só que o reino de Deus, em seu aspecto, ele não vai vasculhar só a forma ou a maneira superficial da nossa vida ou exterior. Pelo contrário, ele vai mais fundo. Ele penetra os nossos pensamentos, as nossas fantasias, os propósitos da nossa mente, do nosso coração. O que o Senhor está fazendo diante desses mandamentos é dizendo que ele vai mais fundo aonde a gente não consegue chegar. Ele vai na essência do ser do homem. Sabe? Até nas nossas orações, como vai dizer um homem,
contém pecados, nas melhores orações. Já viu quando está diante de alguém, talvez você não cometeu, você talvez nunca tenha dado, né, um soco em alguém, nunca atirou em alguém, nunca enfiou a faca em alguém, mas dentro do seu coração talvez você já tenha desejado tanto ódio. E o problema não é se irar com alguém, mas é uma ira talvez sem motivo algum. E aí o próprio texto mais à frente vai dar exemplo, por exemplo, não adulterarás. E aí ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, a partir do verso 27. Não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E assim também ele fala da mão. Pense comigo aqui no exemplo. Imagine que você tem cometido um pecado talvez desse tipo, né? E aí você pensa, poxa, o meu olho está me levando a pecar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um objeto pontiagudo e vou começar a me furar agora. Acabou. Resolvi o problema. Resolveu o problema do pecado, né? E do olho também, porque agora você está com o olho ferrado e não consegue nem mais enxergar. Está resolvido o pecado, meus irmãos? Não. Sabe por quê? Porque a lascívia continua alojada no coração e não no olho. E a vida daqueles que estão dentro desse reino, não para que o Senhor esteja jogando a gente para longe da lei. Pelo contrário, a lei nos jogou para a cruz. E a cruz nos levou para a lei de volta. Mas agora a partir de Cristo, perdoados em Cristo, para que a gente possa, a partir dele agora, voltar-se para Cristo, lembrando que ele cumpriu toda a lei. E aí podemos descansar, de forma em que esses pecados, aonde Deus está sondando o nosso coração, indo no mais profundo do nosso ser, diante de pecados que a gente acha que não temos cometido, mas temos cometido muitas vezes. Deus está trabalhando em nosso coração. Se talvez seu coração sente aquela dor aguda diante de algum pecado que você pense, nossa, eu não fiz isso num ato externo, mas meu coração tem me levado a tantos pensamentos ruins sobre pessoas, odiando, querendo me vingar, agir com retaliação diante de algumas pessoas, sabe? Diante de um mundo onde talvez a gente olhe para um homem que cometeu algo tão terrível dentro de um hospital e a gente pense, olha, que homem miserável, tem que morrer, tem que ir para a forca, tem que ser isso e aquilo. Quando eu olho para uma pessoa dessa, eu tenho que pensar, Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu tenho um potencial grande como esse homem para pecar. Ainda que não seja de forma tão literal, mas o meu coração pode me levar muitas vezes a ter uma cobiça tão grande de estar cometendo um pecado igualzinho o deste homem. Veja, como o pecado é mais profundo do que a gente pensa. Talvez a gente venha para o domingo de culto, esteja tão bem, vai embora, vai ouvindo louvores, mas a gente esqueça que vai mais longe do que a gente pensa, meus irmãos. Por isso que nessa noite, quando nós pensamos na justiça do reino, na qualidade daqueles que estão vivendo dentro desse reino, louve a Deus, que Deus tem te dado uma oportunidade grandíssima de você se voltar para Ele, depender dEle, daquele que é perfeito e cumpriu todas as coisas. Terceiro e último ponto, vá comigo para Mateus 6, rapidamente. Deixe sua Bíblia aberta. Nós temos como subtítulo aqui, a justiça que devemos buscar. E a pergunta que eu faço aqui é, como alcançar esta justiça? Antes de falar do texto que eu vou ler com os irmãos, deixa eu ilustrar essa ideia aqui. Essa ilustração está quente, porque Deus me deu ela hoje, né? Eu disse para o Rômulo que teria a ilustração hoje rapidamente, e ela não é do Mickey, novamente. Tá? E o Miguel que gosta de catar mais ilustrações, mas ela faz parte do texto e Deus, assim, me deu ela com muito carinho nessa noite. Eu estava durante esse tempo no seminário, sabe como é que é a vida de seminarista agora, né? Seminarista não é pidão, meus irmãos. Seminarista agora carece das ajudas dos irmãos e, graças a Deus, Deus tem dado muito mais daquilo que temos pedido. Isso vai ter tudo a ver com o nosso caminhar aqui. E aí eu lembro que durante a semana eu falei para o André, que está aqui comigo, eu falei, André, eu quero comprar um blusão, cara. Eu queria um blusão de manga curta, né? Como assim, blusão? De botão? Sim, de botão, para ir talvez numa festa. E porque eu não tenho, eu queria um blusão, né? Quadriculado. E aí passou a semana, a gente foi no shopping, levei ele para conhecer o shopping de Nova Iguaçu, né? Coisa boa, né, André?
E chegamos lá, eu fui na loja Renner, fui direto, onde tem blusão quadriculado aqui, aí de manga curta, ele ali me levou, só que era aquele blusão meio com jeito de pai, né, de velhão. Eu falei, não, eu já tô velho, eu quero um blusão mais jovem, jovial ali. E não achei, fui embora, né. Irmãos, que bênção que Deus tem feito. Isso tem tudo a ver com o nosso texto. E aí, quando eu cheguei na manhã de hoje, eu fui falar com a irmã Cláudia, me permita citar ela, que está aqui, e eu disse, eu quero falar com você. Aí ela disse, mas eu também quero falar contigo. Eu falei, então fala você primeiro, porque vai que a bênção é maior. E ela disse, eu quero te dar algo. Eu falei, não, então você mesmo que tem que falar. E ela disse, eu vou te dar um presente. Eu falei, tá bom. E acabou o culto, a EBD, eu fui lá com ela no carro. E ela me deu uma sacola. Aí quando eu abri, adivinha? Era um blusão quadriculado de manga curta. Bem melhor do que eu queria comprar na loja. Eu falei, não é possível isso. Irmão, isso é sério. O texto que vamos ler rapidamente diz muita coisa. Não só aqui, eu creio que na vida de cada um dos irmãos, Deus tem sido abundante. A justiça de Deus tem sido clara na nossa vida. Nós devemos viver isso de forma que exceda dos fariseus, de forma que abunde isso diante dos outros irmãos. Não só aqui lá no seminário, né, André? A gente uma vez chegou na igreja e a irmã falou assim, ó, tem um saco, uma sacola de pão aí. Eu falei, não é possível, uma sacola de pão? Aí eu fui pegar, era pão, mas pão de boa qualidade. Não era pão francês não, pão francês é bom. Mas o Igor aqui, que é da cozinha, pão artesanal, sabe? Uma semana no quarto lá comendo só pão, né, Miguel? Sabe o que vai dizer o texto de Mateus 6? Diz assim, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que a gente está preocupado na nossa vida? Eu disse isso só para fechar, para não ficar muita ilustração aqui. Não só isso, mas até esse blusão aqui foi um presente. O seminarista está sendo abençoado mesmo, né, André? E foi de um amigo da nossa igreja. Vou dar o nome dele, Levi, porque senão depois ele me bate depois. Veja comigo a partir do verso de número 31 de Mateus 6. Diz assim, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela, Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O texto anterior que lemos, ou melhor, todo o Sermão do Monte, como eu disse, traz indicativos a nós muito importantes e aos discípulos de Cristo. Pois deles é o reino. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Primeiro Deus dá, faz em nós. Depois Deus nos chama e através de nós, Ele faz algo diante do seu reino. Para que vocês brilhem no meio de uma geração perversa e corrupta. Para que Ele sim receba toda a glória. Jesus vai nos ensinar uma verdadeira escala de valores acontecendo aqui no texto de Mateus 6. O que ele diz é que o corpo vale mais do que o vestuário. O Senhor vai continuar dizendo ainda que a vida vale mais do que a comida que a sustenta e que acima dessas coisas terrenas, preste atenção, está a comunhão espiritual com Deus. Deus no lugar de Deus e as coisas no lugar das coisas. Deus como prioridade. O Sermão do Monte, a vida dos que estão dentro desse reino, visam buscar algo muito maior do que as coisas terrenas. Lembra que eu falei de recompensas eternas, recompensa dos céus? E é isso que estamos à busca. O Senhor, meus irmãos, aqui está não dizendo para nós que essas coisas são ruins, estão negligenciadas a nós, que não devemos pedir, mas vai muito além. O Senhor está nos lembrando e lembrando aos discípulos que há buscar algo maior ainda. Isto é, procurar a fim de encontrar. Consegue perceber no verso de número capítulo 6, 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Falamos do indicativo que aponta para quem já somos, filhos de Deus, a nossa identidade em Cristo, por meio de um novo nascimento que se dá para aqueles que entram no reino de Deus. Agora é revelado como um imperativo, uma ação para aqueles que já são filhos de Deus. E preste atenção, é ensinado a nós no texto que devemos nos empenhar em buscar por uma vida de qualidade, meus irmãos. A gente está buscando muito pouco, Miguel.
A gente está buscando por coisas tão pequenas nessa vida e quantas coisas estão nos levando tão rapidamente nesse mundo. Não estou falando para que hoje você pare de trabalhar. Não estou falando para que hoje você não busque crescer na vida. Não essas coisas que eu estou dizendo. Largue tudo e vai seguir a Cristo. Não, se Deus te chamar para isso, como chamou a mim, o André e tantos outros têm chamado, missionários por aí vai. E a gente tem brigado com isso, né? Que parece que missionário tem que andar de chinelo rasgado, não pode ir no restaurante e muito mais. Não, meus irmãos. Mas Deus tem dado muito mais do que coisas. Ele está clamando a gente para que a gente busque, mas busque as coisas certas. Busque nele, da sua justiça, um reino que não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E eu vou comprovar para vocês nas Escrituras o que Deus está nos chamando a buscar. Não estou dizendo que nessa noite você não possa orar, Senhor, me dê um melhor trabalho. Senhor, me dê um carro para que eu possa trabalhar de uma forma melhor. Não estou falando isso. Jesus nos convida a buscarmos também por essa justiça. E o contexto do capítulo que acabamos de ler fala das preocupações da vida, fala das ansiedades de um coração, fala dos tesouros, das finanças. E dentro disso tudo ele nos chama a um alerta. O que é mais importante? Faça essa pergunta para você. Diante das coisas que você tem buscado, o que é mais importante? Eu gosto de C.S. Lewis quando ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Precisamos pensar na vida do reino como a qualidade que estamos buscando. E a ideia de buscar aqui pode ser definida da seguinte forma: pedir enfaticamente. Isto é, ou exigir algo de alguém. E o pedido dos discípulos aqui, o próprio texto nos orienta que é por uma justiça, é pelo reino de Deus. A buscarmos por esse reino o tempo todo, ao ponto de que o próprio Senhor enfatiza isso como importância sobre o pedir. Pergunta aos irmãos, pedir pelo quê? Pedir pelo quê? Pelo que você tem pedido na sua vida? Mais da justiça do reino ou mais da justiça dos homens? Mais das recompensas do alto que Deus tem nos dado ou das coisas dessa terra? Porque o reino de Deus e a sua justiça estão diante de nós. Palavras, pedir, requerer, buscar, é para a vida dos súditos do reino. Está diante de nós termos esse pedido. E eu lembro de uma canção antiga aqui, que diz o seguinte, para alguns vão se lembrar: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Peça. Peça. Peço que é direito seu. Peço que é direito de um filho. A herança que já temos, o seu reino. Por isso, o chamado da oração do Pai Nosso é: venha o teu reino, ainda que presente em nossas vidas, o governo espiritual sobre nós, continuamos a pedir: venha, Senhor, venha agora, venha o teu reino. Peça, mas peça certo. E a resposta do texto que acabamos de ler de Mateus 6, para as nossas petições, vemos no capítulo 7. Não por coisas, como eu disse, embora não sejam elas negadas, mas pelo reino e a sua justiça em nós. Como eu disse, eu ia comprovar no texto que pedido é esse. Vá a Lucas 11, verso 9 a 13. Não no texto que acabamos de ler, mas em Lucas 11, verso 9 a verso de número 13. Lucas 11, a partir do verso 9, diz o seguinte: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas ao filho de vocês, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? O Espírito Santo a quem o pedir. O texto está nos convidando a clamar, a pedir sobre o quê? Sobre o Espírito em nossas vidas. Lembra que eu disse? O que é o reino de Deus? É o governo do Espírito sobre o coração dos crentes. E quando ele diz, olha, não se preocupem com essas coisas, se preocupem com a vida. Então peçam. Peçam do Espírito na vida de vocês. Peçam da justiça do reino de forma que vocês tenham alegria no Espírito. É isso que estamos aprendendo aqui. Os súditos, aqueles que estão vivendo dessa justiça, pedem, clamam a Deus para que Deus venha mais da sua justiça em seus corações.
Quero concluir, então, o sermão dessa noite, meus irmãos, com algumas aplicações rápidas para nós. Como eu disse, Deus tem exigido de nós, da sua justiça, daqueles que já adentraram nesse reino. Talvez você não adentrou nesse reino ainda. E o próprio Senhor vai chamar a atenção que aqueles que querem entrar no reino precisam o quê? Nascer de novo, da água e do Espírito. E com isso, para Ele exigir algo de nós, Ele vai nos conceder primeiro, meus irmãos. Antes de Deus exigir, Ele vai conceder a nós, por graça, do seu reino, da sua justiça. Para que em Cristo, por meio da graça, já tendo estado agora posicional que somos filhos de Deus, possamos desfrutar e ver uma realidade de vida agora do reino. A qualidade de vida dentro do reino. Pergunto a você nessa noite, Deus tem reinado em sua vida? Talvez você chegou nessa vida aí com muitos, nessa igreja à noite, com muitos reinos opositores ao reino de Deus. Seu coração ainda grita por tantas coisas, talvez coisas estão te prendendo, e o reino de Deus, a justiça do reino, nos faz a desprender de tantas coisas em nossa vida, inclusive de coisas que vêm trazer direitos legítimos a nós. A graça abundante tem estado em sua vida de forma vista pelo mundo, ou os nossos corações precisam de uma correção drástica nessa noite, como é a própria passagem do Sermão do Monte? Se for preciso, irmãos, arrancar, jogar fora, faça tudo o que for necessário. Lute para que você não brinque diante do pecado. Provavelmente, como eu disse, você nunca cometeu homicídio ou adultério de forma literal. Mas quantas vezes foram as motivações, intenções erradas em seu coração? Talvez você tenha dito frases desse tipo: ah, Senhor, dá-me paciência, porque se me der força eu mato. Você já disse isso? Ou coisas parecidas? Isso revela exatamente as atitudes que o Senhor condena. E se você é alguém que está vivendo da justiça do reino, o seu coração não grita por isso, por vingança, por retaliação, por ódio, mas sim por amor, por compaixão. Jesus está preocupado com a atitude do nosso coração, não com o local. Embora ele fala sobre um quarto, um lugar secreto, onde os filhos de Deus estão e devem estar diante de Deus, o Pai que vem em secreto, ele está mais preocupado com o mais íntimo do nosso ser, o nosso coração. Então não é sobre um lugar onde eu esteja diante de Deus escondido, mas onde o nosso coração está escondido diante de Deus. Talvez você vá estar diante dos homens, diante do seu trabalho, diante da sua família, e Deus quer saber do seu coração se realmente ele está de forma escondida, aonde só ele vê em secreto. Eu lembro de Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele nega Cristo, o Senhor roga pela vida dele. E naquele momento o Senhor fala: você vai me negar. E ele: não, bate no peito, eu jamais. Eu não, outro pode. E aí quando chegam os homens diante dele, passam os olhos sobre Pedro e questionam ele que ele era um daqueles. Ele: não, eu não sou como ele, não sou um deles. Outra vez, de novo, os olhos dos homens sobre Pedro. Mas quando os olhos do Senhor estão sobre Pedro, e quando o Senhor se vira, aqueles olhos penetram a mente de Pedro. E eu consigo entender que não somente de Pedro, mas até o coração de Pedro, trazendo ele uma mudança de mente, um entendimento ao ponto de que Pedro cai amarguradamente, uma dor aguda. Talvez o Senhor esteja trabalhando no seu coração assim, diante do pecado, com uma dor aguda. Talvez você tirou as coisas que estão diante de você, ou como eu uma vez tentei resolver um problema do pecado e pensei que só virar a cara e trocar um código de um controle de televisão resolveria. Mas a dor continuava ali, porque a dor é mais profunda do que a gente pensa. E a justiça do reino, Deus está trabalhando, meus irmãos, para que a gente possa ser cada vez mais parecido com Cristo perfeito. Por isso o Senhor está olhando para dentro do nosso coração. Por isso ele confronta Nicodemos dizendo: para entrar nesse reino é preciso nascer de novo. Talvez você está na igreja há muito tempo, fazendo tudo o que você pode na sua vida, servindo de todas as formas com as suas mãos. John Wesley, um homem muito conhecido da história da igreja, missionário, evangelizou, pregou. Ele vai dizer assim no seu diário: eu que fui à América converter a muitos, não era convertido a Deus. Eu tinha até a fé de um servo, mas não a fé de um filho. Talvez nessa noite você tenha a fé de um servo,
mas não a fé de um verdadeiro filho de Deus. E para entrar no reino de Deus, não é por méritos humanos, não é por sua força, mas é por meio de um novo nascimento, reconhecendo que nada somos. Bem-aventurado vocês que são pobres de espíritos, humildes, porque deles é o reino dos céus. Com tudo isso, diante de Cristo, que traz agora esse profundo entendimento a nós, e agora em obediência à sua palavra, por meio de Jesus Cristo, onde de fato podemos viver a nova vida com qualidade. Eu te convido a pensar como fim, que o discípulo é a pessoa que aprendeu a viver a vida que o seu mestre viveu. E quem é o seu mestre, senão o Senhor Jesus Cristo? Mateus 23 vai dizer, um só mestre é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aprendam com Cristo, com o seu mestre, e vivam como aqueles que foram chamados e colocados dentro desse reino, a justiça do reino, como aqueles que agora desfrutam de uma qualidade do reino de Deus. Amém? Quero orar com os irmãos. Pai, te agradecemos nessa noite. A despeito de mim, Senhor, que aqui à frente está falando da tua palavra, Senhor, e tem muito a aprender e tem sido ensinado por ela, que o Senhor possa ter ensinado a cada um dos meus irmãos, Senhor. Se há alguma coisa em falta ainda, se há alguma coisa que tem trabalhado, ó Pai, na vida dos meus irmãos, ao ponto deles pensarem em desistir por conta da tua palavra, talvez nos levar a uma obediência tão rígida, a uma obediência tão boa, Senhor, que a gente possa entender que a tua lei é perfeita, Senhor. A sua lei é santa, é justa, Senhor. Porque temos um Deus que servimos justo, perfeito, um Deus bom, que fez tudo por nós, Senhor. Que agora em Cristo podemos desfrutar de uma justiça perfeita, Senhor. Uma vida de retidão, ó Pai, no qual nos colocamos diante de Ti, do mundo, Senhor. Não como pessoas perfeitas, mas como pessoas que estão sendo mudadas ao caráter de Cristo todos os dias, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui nessa noite, por aqueles que nos visitam, Senhor. E que se algum coração onde o governo de Cristo ainda não esteja reinando, Senhor, que nessa noite seja mudado, Senhor. Que pessoas aqui possam continuar a viver debaixo dessa autoridade, Senhor, desse governo. Aguardando um governo, Senhor, um reinado absoluto, consumado, perfeito para todo sempre, Senhor. Aonde de fato descansaremos em Cristo. Mas enquanto vivendo desse reino, Senhor, desfrutando dos princípios, dos valores desse reino nesta vida, nessa era perversa ainda, que o Senhor nos ensine, Senhor, a viver uma vida de qualidade como um discípulo teu, Senhor. Não que possamos externar, Senhor, atos, ó Pai, de piedade só porque pessoas possam ver, mas que a gente possa estar diante dos teus olhos, Senhor, com um coração realmente piedoso, Senhor. Que o Senhor trabalhe nesse coração tão pecador, tão miserável, Senhor, que habita em nós por conta da presença do pecado, Senhor. Esteja lapidando ele, quebrando, Pai, dobrando ele diante de Ti, Senhor. Para que realmente nós possamos fazer como a Tua palavra nos ensina, proclamar o evangelho do reino de Deus, para que ele possa avançar e o Teu nome seja santificado, ó Pai, neste mundo ainda de trevas, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja visto, ó Pai, através da Tua igreja, porque aqui estão os Teus servos, Senhor, filhos Teus, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, agora vivendo uma nova natureza de vida, Senhor, por meio de Jesus. Muito obrigado nessa noite, mais uma vez, assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém.